Tudo bem, pessoal? Sou o Jefão, vou passar para vocês algumas informações aí sobre essas dicas que a gente está propondo a vocês aí sobre o Enem, beleza? A gente vai falar na minha parte da matéria aí sobre as medidas de dispersão. A gente vai falar sobre uma parte da matemática chamada de estatística, que vem caindo ultimamente aí nas provas do Enem, beleza? A gente vai falar sobre dois conceitos mais importantes. O que é moda de dispersão, o que é a mediana, beleza? Inclusive, a gente pode até falar sobre média, mas média é mais fácil, né, moçada? Média é quando a gente pega a quantidade de elementos, a quantidade de termos, soma e divide por essa quantidade vinda no enunciado, tudo bem? Vamos falar sobre um exemplo aqui para você entender as relações, as medidas de dispersão na estatística. Vamos lá. A estatística, ela é uma parte, um estudo que a gente faz na matemática, que você pega alguns dados, geralmente você insere esses dados em tabelas, que é o que o Enem gosta, na verdade, de inserir em tabelas, gráficos, não é? Você sabe disso. Então eu peguei aqui um exemplo que fala sobre as idades de 25 atletas. Faz de conta que eu peguei uma prancheta, saí por aí perguntando as idades de 25 atletas, tá? E descobri que os atletas possuem, na ordem que eu perguntei, o primeiro possui 16 anos, o outro 15, o outro 18, 14, 12, e aí eu fui marcando na ordem que eles foram me falando. 15, 16, 18, 12, 15, 14, e aí a gente percebeu que a gente conseguiu algumas informações. Essas informações, elas podem ser organizadas, moçada. Pode aparecer no seu vestibular as informações assim, meio bagunçadas. O que você faz? Você organiza elas através do rol. O que é o rol? O rol é quando você pega aqueles dados iniciais e deixa eles em ordem crescente, beleza? Então vamos deixar organizadinho. Deixou? Perceba que apareceram dois números 12, não é isso? São dois números 12. 1, 2, 3, 4, 5 números 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 15. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números 16. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 números 18, tá? Dessa forma a gente deixou organizado. Aí depois que você organizar, você pode calcular o que a gente chama de moda dessa frequência, de moda dessa análise estatística, tá? O que é a moda, pessoal? Moda é o elemento que mais aparece, aquele que tem mais frequência. Eu costumo dizer, brincando, que moda é o elemento que está na moda, é o elemento que mais apareceu, aquele que veio na moda, beleza? Vamos verificar daquele exemplo dos atletas. Então a gente tinha o rol desse jeitinho, ó, 12, 12, 14, 14, 15, 16, 18. Beleza? Olha para o rol. Olha bem, fala qual que é o elemento que mais apareceu. Você já percebeu? Você já percebeu qual que é o elemento que mais apareceu? Só que eu vou deixar mais didática a resolução, deixando organizado dessa forma, veja. O 12 apareceu 2 vezes, aí eu pulei uma linha. O 14 apareceu 5 vezes, olha aí, ó. O 15 apareceu 6 vezes, olha o 16, que apareceu 7 vezes, e o 18 apareceu 5 vezes. Então agora, desse jeitinho, a gente percebeu que o número 16 é aquele que mais vezes apareceu, é o elemento de maior frequência, então a gente vai chamar esse elemento de moda. Moda, então, gravou? Escreve aí, ó, é o número que está na moda, é o número que mais apareceu, tá? É bem fácil isso, e vem caindo ultimamente nas provas do Enem, tá? E é uma tendência a continuar caindo. A gente também pode calcular o que a gente chama de mediana dessa análise estatística. A mediana, pessoal, como o nome explica mais ou menos, é o termo do meio. Pronto. A gente fala que é o elemento central do rol. Então, olha o que você vai fazer. Você vai ter que organizar os elementos, imaginem só os elementos assim. O termo do meio a gente vai chamar de mediana, tá? Então, vamos lá. Naquele exemplo dos atletas, tem 25 elementos. Então, a gente vai ter que meio que organizar eles em linha e achar qual que é o termo do meio. O que eu fiz para vocês entenderem? Para deixar didática a resolução, eu dividi assim, olha. Deixei 12 elementos iniciais grifados, pode contar, ó, tem 12 elementos grifados. Depois eu pulei um, e aí eu coloquei mais 12 elementos grifados. Então, a gente percebe que dos 25, tem 12, que são os 12 primeiros, tem 12, que são os 12 últimos, e aí tá nítido. O elemento do meio é esse elemento grifadinho vermelho aí, é o que a gente chama de
Mediana, moçada. A mediana é o número 15. É o elemento central. Ele é, observem, o 13º termo. Vamos combinar? Se a quantidade for ímpar, escuta essa dica. Se a quantidade for ímpar, por exemplo, não tinha 25, para você achar o do meio, sabe o que você faz? Soma 1 e divide por 2. Vem comigo, vai. 25 mais 1, 26. Dividido por 2 dá 13. Então a gente achou que o 13º termo é o elemento central, tá? Aí você deve estar aí pensando, né, e falando, Jefão, e se a quantidade for par? Então eu vou te mostrar um exemplo, que é um exemplo especial, um caso especial. Então eu estou montando aqui um exemplo em que a quantidade de elementos é par, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Galera, quando a quantidade for par, não tem a mediana. A gente vai ter que fazer o quê? Na hora de calcular a mediana, a gente vai pegar os dois do meio, vai somar e vai dividir por 2. Ou seja, a gente vai calcular a média. E a moda, observem qual que é o elemento que mais apareceu. Vamos lá. Aí eu queria que vocês observassem que também é um caso especial para o cálculo de moda. A moda, moçada, aqui a gente tem 3 vezes a aparição do 5 e a gente tem 3 vezes a aparição do 6. Observem que é uma frequência que não tem uma moda só. Tem quantas modas? 2. Não faz mal, tá, moçada? A gente vai ter que colocar então as duas respostas. Ó, o valor da moda é 5 ou 6. Tudo bem? A gente chama essa frequência aí, a gente chama essa análise de bimodal, tá? Porque ela tem quantas modas? 2 modas. Pode ser que todos apareçam a mesma quantidade de vezes, então a gente chama de amodal, quer dizer que não tem moda, certo? Para calcular a mediana, observem, a gente vai pegar os termos do meio. Ó, verifiquem que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 7º termo e o 8º. Então você pega o 7º e o 8º, aí você faz a média, soma eles e divide por 2, olha lá. 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5. Então, quando tiver uma quantidade par, você vai pegar os dois do meio, vai somar e vai dividir por 2. Fechou? Vamos pegar um exemplo aqui que já caiu no Enem sobre esse conteúdo. Na tabela são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado, em Brasília em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos e em alguns meses dos anos 2007 e 2008. Então observem bem o desenho aqui. Em outubro, a cotação foi de R$ 83,00 em outubro de 2007. Em novembro foi de R$ 73,10, em dezembro R$ 81,60, em janeiro R$ 82, em fevereiro de 2008 R$ 85,30, em março R$ 84, em abril R$ 84,60. Moçada, assim como vem sempre caindo, os caras colocando aí para vocês uma tabela. Então o que você faz? Organiza ela. Para a gente poder achar aquele tal de rol, tem que organizar os dados. Leia a pergunta. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era igual a... Pessoal, a gente vai ter que fazer a organização inicial. Vamos lá? Ele quer saber a mediana. Vai. A mediana a gente sabe que é o termo do meio, certo? Então, vamos lá. Para você organizar, coloque em ordem crescente, que é o que a gente chama de rol. Veja, o rol é quando você pega os elementos escritos em ordem crescente. Então, organizando, ó, o elemento menor é os R$ 73,10. Depois, R$ 81,60. Depois, 82, depois 83, R$ 84,00, R$ 84,60, R$ 85,30. Galera, quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 termos, então tem um termo do meio. Como que faz para achar o termo do meio? Vai, pega o 7, soma 1, vai dar 8, divide por 2, então é o 4º termo. Então a gente sabe já qual que é a mediana, pessoal. Mediana é o termo do meio. Aí eu queria que vocês observassem que nenhum repete. Se nenhum repete, não tem um termo de maior frequência. Então a gente chama de amostra amodal, tá? O termo do meio, pessoal, a gente chama de mediana, né? O elemento central é o 4º termo. Observem que na ordem o 4º termo é R$ 83,00. Então esse termo é o que nós chamamos de mediana. Então o cálculo da mediana foi de R$ 83,00, o que apareceu aí na alternativa D de almoço. Um abraço a todos vocês aí.